Capítulo 51 – O nome Day Night. O longo corredor era a única coisa naquele espaço escuro e ilimitado. Luin sentiu como se fosse se fundir na escuridão com um único passo para trás. Ele franziu a testa e deu um passo à frente, encontrando uma laje de pedra na entrada que estava integrada ao ambiente. Fileiras de nomes foram gravadas no bloco, a maioria terminando com Day Night. Day Night era um nome de família, mas lembrando-se das palavras de Xia Lu sobre vir de uma família forte, ele observa que essa deveria ser sua herança. Vendo as palavras Night King Lord no topo, ele sentiu seu olhar transcender o espaço para olhar para um homem elevando-se sobre os céus com uma aura incomparavelmente dominante. Levou apenas um instante para ele se recuperar daquele torpor, mas isso o deixou chocado. Oh Lord Night King, Day Night, o que é tudo isso? Ele deixou o choque de lado e desviou o olhar para o corredor, dando um passo à frente. Reticências. No centro de uma terra antiga nas profundezas do universo havia uma imponente placa de pedra que se estendia até as nuvens, sua aura aterrorizante fazia com que as estrelas ao redor vibrassem. Duas pedras estendidas giravam lentamente no meio e várias figuras estavam de pé na base. A poeira se espalhou por todo o corpo deles. À primeira vista, pensamos confundi-los com estátuas. A imagem de Luin apareceu na parte inferior do tablet quando ele entrou no portal, mas a representação era muito confusa para distinguir todos os detalhes. Outro membro entrou no clã, não se sabe até onde ele pode chegar. Os membros do clã estão piorando a cada geração, seus presentes são cada vez mais mundanos. Ignore tais assuntos, não importa quão pobres sejam seus presentes, eles ainda são membros da clã Day Night. Qualquer um de nós pode esmagar gênios incontáveis. Falando isso, porque a pedra ainda não foi recuperada. Isso é um pouco ineficiente. Não se apresse, não há ninguém no universo que ouse conspirar sobre a pedra da herança Day Night. Ele retornará em breve, mas quem o roubou deverá ser punido severamente. Seu dom inato é especial, matá-lo seria uma pena. Não importa, esta geração tem a esperança futura do clã em outro lugar. Várias pessoas levantaram involuntariamente a cabeça enquanto falavam, seus olhares transcendiam uma vasta distância para olhar para a seção mais alta da placa de pedra. Uma silhueta brilhante brilhou nele, quase como uma pessoa real que ignorava toda a vida. De repente, a imagem de Luin na base da tábua de pedra desapareceu. Vários dos espectadores ficaram desapontados, nem mesmo a aparência dele pode ser mostrada. Patético, aquela criança recebeu toda a sorte desta geração. É muito cruel com os outros. Não, há outros dois que desejam a subida, isso não é tão ruim. Reticências. Dentro do corredor, Luin sentiu uma supressão sem fim desde o primeiro passo. Esta não era uma pressão física, mas espiritual, uma solidão sombria que quase o engoliu no início e só se tornou mais intensa à medida que ele caminhava. Um punho apareceu na escuridão depois de cerca de 3 metros, brilhando com uma luz brilhante antes de derrubá-lo na escuridão. Ele acordou com os rostos estupefatos de Zhang Jintian e dos outros na sala subterrânea. Por que vocês estão me olhando assim? Ele perguntou. Você conseguiu? Geni olhou para ele como se ele fosse uma aberração. Não, ele balançou a cabeça. Mentiroso. Eu senti aquela aura antiga entrando em seu corpo, você deve ter conseguido. Ela agiu como se tivesse percebido alguma coisa. Não preciso explicar nada para você, ele dispensou, deixando-a furiosa. Ela descobriu por seu pai que o criminoso fugitivo era membro de um antigo clã aterrorizante que carregava sua pedra de herança. Esta foi a razão pela qual ela decidiu participar do julgamento da Terra. Ninguém deveria receber essa herança sem a linhagem do clã, então o que aconteceu? Não houve apenas um sucesso, mas 3. Ela sentiu como se sua compreensão do mundo tivesse sido desafiada. A identidade de Qingyu era conhecida apenas por alguns estudantes de status muito elevado, então praticamente todos ignoravam suas raízes. Mesmo sabendo seu nome completo, a maioria não entendia o que significava.
Esta foi a restrição da experiência limitada e de uma vida no Outerverse. Essa falta de informação também decide ao futuro. Numa região mais informada, Geni não teria sido uma das 3 que tentaram a sorte. Nas circunstâncias atuais, mesmo um Melder como Munor não seria capaz de reconhecer esta pedra se ela fosse colocada na sua frente. Luin olhou para as pessoas à sua frente e percebeu que Zhou Shan e Wu Sheng já haviam saído. Das pessoas da capital, apenas Zhang Jintian e Bai Shui ficaram para trás, embora seus rostos deixassem claro que não haviam conseguido. Dos estudantes, Xia Lu e a garota de verde ainda estavam de olhos fechados. Muito em breve, a garota abriu os olhos e soltou um suspiro. Ela olhou em volta com uma expressão muito satisfeita, mas quando viu que Xia Lu ainda estava sentado com os olhos fechados, sua expressão rapidamente se contorceu como se ela tivesse perdido. Vendo a expressão de descontentamento em seu rosto, Geni disse a ela: "Não pense que vocês 2 foram os únicos que tiveram sucesso. Esse cara também." A garota ficou chocada e seguiu o olhar de Geni para olhar para Luin. "Você conseguiu?" Luin não teve resposta. Ele não tinha certeza do que realmente significava entrar naquele corredor, então queria dizer o mínimo possível. "Você não pode ser do clã deles", a garota disse enquanto o mídia, mas ele continuou a ignorá-la. Ela ficou irritada e quis falar de novo, mas Xia Lu finalmente abriu os olhos e a pedra caiu, caindo no chão. "Ei, o que você aprendeu?" ela perguntou curiosamente. Xia Lu enviou: "Nada. De jeito nenhum, você demorou mais do que eu." Ela não acreditou nele. Xia Lu o convidou e virou-se para Luin: "E você?" Luin balançou a cabeça: "Não tive sucesso." "Mentiroso." A garota de verde disse, olhando para Luin: "Você conseguiu e deve ter aprendido alguma coisa." Luin olhou para ela, depois para Xia Lu e, finalmente, para Geni, que sentiu que algo estava errado. "Você, o que você quer?" Um sorriso apareceu no rosto de Luin: "Eu tinha esquecido de você. Você pode ser renderizado, você agora é membro do meu glorioso exército de negociadores." "Que exército de negociadores?" ela disse ingenuamente, incapaz de reagir antes que Luin a pegasse e amarrasse. Tão forte quanto Haas, ela só conseguiu gritar e olhar para ele: "Seu bastardo, me deixe ir. Você sabe quem eu sou, seu selvagem. Sou Geni Auna, herdeira da família Auna. Ninguém pode salvá-lo se você me ouvir tocar." Luin zombou: "Não me importa quem você é, apenas se você tiver sucesso durante as negociações. Primeiro Haas e agora você, eu deveria ter uma chance maior de sucesso." Geni comentou, mas foi inútil e Luin apenas a jogou para Bai Shui: "Cuide bem dela, esta é uma moeda de troca importante." As lindas sobrancelhas de Bai Shui se franziram, mas depois de pensar um pouco ela assentiu e suspendeu Geni para fora. Nem Xia Lu nem a garota de verde interferiram, eles estavam aqui apenas pela pedra. Luin queria capturar os 2 também, mas simplesmente não tinha confiança no sucesso. Ele não conseguiu medir nenhum deles e, apesar da aura mundana de Xia Lu, era muito mais cauteloso com ele. Ele nunca esqueceria a imensa sensação de perigo que sentiu na primeira vez que viu aquele belo jovem. "Irmão Lu, um conselho para você. É melhor se livrar desta pedra o mais rápido possível, ou ela lhe causará um desastre inimaginável", disse Xia Lu a Luin, afastando-se antes que Luin pudesse responder. Querendo muito saber o que ele conseguiu com a pedra da herança, a garota de verde o perseguiu. Os olhos de Luin se estreitaram em concordância, isso era algo que ele também havia considerado. Esta pedra era preciosa, mas esse valor a tornaria uma fonte de terrores inimagináveis que ele não conseguiria lidar com sua força atual. Talvez até o próprio grande Império Y1 não ousasse mantê-lo, ele ainda se lembrava da lista arrepiante de nomes naquela laje de pedra. Este era definitivamente um clã aterrorizante. Ele sabia que não era um gênio nem alguém com um tipo incrível, e simplesmente não tinha como manter essa pedra diante de tal poder. Era apenas uma questão de para quem ele passaria isso. Fim do capítulo. Capítulo 52, 5 pips.
Fora da capital, mais de 10 estudantes que uniram forças avançaram repentinamente para resgatar Jenny. A família Alna era muito mais poderosa que o pai de Haas, e os estudantes ficaram impacientes porque ela não voltou depois de tanto tempo. Zhou Shan imediatamente soou o alarme, mas Luin e Zhang Jintian ainda estavam no subsolo no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento enquanto Gerlaine, Balaror e Geraldine descansavam. Ele foi deixado sozinho para enfrentar mais de 10 estudantes e não conseguiu resistir nenhum momento. Uma silhueta verde de repente passou pelos céus, passando por Zhou Shan enquanto avançava direto para uma dúzia de estudantes no ataque. Com um soco para cada um, demorou menos de 10 segundos para que o mesmo número de corpos inconscientes atingisse o chão. A cena foi bastante surpreendente, especialmente para o carrasco. Muitas dessas pessoas eram do segundo lote, as mais fortes em suas escolas. Eles não conseguem nem reagir a essa garota de verde, como ela foi tão rápida. Ao longo, Luin e o resto tinham acabado de subir aos céus quando viram esta cena e também ficaram perplexos. A garota definitivamente não foi tão rápida quando tentou agarrar uma pedra pela primeira vez, ou ele não teria sido capaz de bloqueá-la. Sua velocidade atual deve ter sido herdada da pedra. Fora da capital, a garota de verde franziu a testa. O flash branco, ainda um pouco lento, parece que será mais rápido durante o dia. Vamos testá-lo novamente amanhã. Os 12 estudantes capturados foram jogados na cidade pelos cultivadores e, incluindo Jenny Alna, agora tinham um total de 42 cativos. Luin foi rude como sempre ao saqueá-los, passando de 20 cubos de cristais estelares para impressionantes 42. Só Jenny contribuiu com quase 15, mais do que qualquer outro aluno, até o mesmo Haas. Coincidentemente, isso fez com que ele tivesse o mesmo número de cativos que cubos de cristais estelares. Esta foi uma fortuna bastante impressionante, quase triplicando a dos herdeiros da família Alna. Luin ficou animado, ele poderia lançar seu dado novamente. Roubar era realmente uma ocupação mais lucrativa. Ele se isolou novamente depois de cumprir Zhang Jintian. Seu anel cósmico não tinha mais espaço suficiente para armazenar toda a sua riqueza, então ele teve que usar alguns dos cristais estelares. Entrando em sua residência e entrando cristais de fogo por segurança, ele clamou a mão e convocou o dado mais uma vez. A superfície do dado já havia sido recuperada um pouco a essa altura, mas Luin não era de esperar. Ele esmagou um cubo de cristais estelares para absorver, e rapidamente recuperou seu vago brilho radiante. Como sempre, ele se sentiu animado e nervoso ao esticar um dedo e bater nele, como se estivesse prestes a encerrar uma peregrinação. Girando rapidamente, o dado rolou um. Roubar novamente. Luin olhou atentamente para o vazio, imaginando o que ele roubaria desta vez. O dado também não o deixou esperando, e um cristal estelar do tamanho de um punho caiu do portal e caiu no chão com um baque. Ele ficou sem palavras com a visão, um cubo de cristais estelares foi trocado por isso. Foi apenas 1/1000 do valor. O jogo era realmente prejudicial. Pilfer foi um rolo assustador, mas Luin levantou seu ânimo com o pensamento de que tinha dinheiro para gastar. Ele quebrou outro cubo de cristais estelares para recuperar o dado e bateu levemente mais uma vez. Era Pilfer novamente. Luin não teve resposta neste momento, sua sorte foi muito ruim. Embora Pilfer tivesse um enorme potencial, as chances de realmente obter algo que valesse a pena eram baixas. Com certeza, seus olhos se arregalaram de raiva pelo que ele havia adquirido. Teve vontade de passar para o outro lado e dar um tapa no idiota de quem havia roubado. Quem diabos colocou papel higiênico dentro de um anel cósmico? Demorou um pouco para Luin se acalmar. Mesmo que alguém fosse podre de rico, o dinheiro não deveria ser gasto assim. Eram 2 cubos de cristais estelares, 2 cubos inteiros, e eles foram trocados por um cristal estelar do tamanho de um punho e um rolo de papel higiênico. Se Geraldine soubesse disso, provavelmente choraria até morrer. A fortuna de toda a sua família provavelmente não valia mais do que uma dúzia de cubos, ele gastou 2000 vezes a fortuna dela.
Só agora ele entendeu a sorte que teve em receber a arte cósmica pela primeira vez. Talvez toda a sorte do universo lhe tivesse sido concedida naquele dia específico. Devo esperar. Talvez hoje seja um dia ruim. Ele não pôde deixar de pensar enquanto esmagava o terceiro cubo, mas balançou a cabeça e descartou-o. Ele próprio era rico e era hora de continuar. Ele bateu nervosamente no dado e ele parou lentamente, e quando saiu um 4, ele finalmente soltou um suspiro reprimido. Time Stop estava bem, pelo menos não foi um desperdício de dinheiro. Ele apareceu na sala cinza no momento seguinte, o cronômetro começando a contagem regressiva. 3 dias não foram suficientes para treinar mais na palma cósmica e ele não tinha mais nenhuma forma da garra da besta celestial para estudar, então depois de alguma consideração ele percebeu que só havia uma coisa que ele poderia tentar, aquele punho que ele tinha visto dentro da Pedra da Herança. Isso o expulsou, mas ele viu seus segredos quando usou a arte cósmica. Embora a garota tivesse recebido aquela habilidade de velocidade extrema, ele conseguiu isso. Ele ajustou a respiração e pensou naquele punho monocromático, o Day Night Punch. Reticências. 3 dias depois, o cronômetro chegou a 0 e um exausto Luin saiu da sala. Embora aquele espaço cinzento tenha parado o tempo, não impediu a fadiga física. Pegando alguma comida aleatória, ele dormiu a noite toda e acordou mais tarde no dia seguinte. Voltando, ele rosnou imediatamente depois, esmagando o próximo monte de cristais estelares para o dado se recuperar. Este foi seu 4º lançamento e ele sentiu uma onda de tontura o atingir por um momento, mas ele não prestou atenção e se concentrou no dado que desacelerou até se arrastar à sua frente antes de parar em 2 pontos, desmontagem do buraco negro. Isso foi perfeito, ele já havia reunido uma quantidade razoável de lixo, então desmontou tudo e acabou com um metal estranho que não reconheceu. Assim que o vórtice desapareceu, Luin esmagou mais cristais estelares e bateu no dado, mas de repente sentiu-se muito mais tonto do que antes. Ele finalmente percebeu por que isso estava acontecendo. Esse dado era seu dom inato e não poderia ser usado indefinidamente, semelhante à energia estelar, use-a demais e ela acabaria, forçando-o ao coma até se recuperar. Seu corpo tremeu e ele quase caiu no chão. 5 vezes é o limite. Tentando afastar a tontura, Luin olhou para o dado que mostrava 5 filhotes, um rolo que ele nunca tinha visto antes. Até agora, ele havia rolado Pilfer em 1, Black Hole Disassembly em 2 e Time Stop em 3. Este foi o 4º lado que ele desbloqueou, e seu uso surgiu em sua mente, cópia de presente. Com este teste, ele poderia tocar qualquer pessoa com um dom inato e copiar sua habilidade dentro do dado. Poderia ser usado uma vez antes de desaparecer no futuro. Infelizmente, esse teste exigia que ele tocasse alguém com um dom inato 10 segundos após o teste, desapareceria depois que esse tempo passasse. Verificando o tempo e descobrindo que 2 segundos já haviam passado, Luin saiu correndo de sua residência para caçar o único cultivador em toda a cidade com um dom inato. Ele sabia onde Bai Shui deveria estar agora, então correu em direção às muralhas da cidade sem hesitação, mesmo enquanto seu corpo tremia durante a fuga. 5 usos o esgotaram completamente e ele precisava desesperadamente de descanso, mas o sábio da água ainda estava a 100 metros de distância. Ele avançou com força total, colocando a mão no ombro dela e dando um suspiro de alívio quando faltava apenas um segundo. O que foi isso? Geraldine, Gerlaine, Balaror e Zhou Shan olharam para ele inexpressivamente de suas próprias posições no topo das muralhas, enquanto a própria Bai Shui olhava estupefata. A mão dele ainda estava no ombro dela quando ele olhou para cima para ver os olhares estranhos que todos estavam lançando para ele, e de repente ele se afastou e fugiu. Minha pessoa mais errada. Houve um silêncio mortal deixado para trás, pois nenhuma pessoa conseguiu encontrar uma resposta. Geraldine ficou sem palavras. Que desculpa horrível foi essa? Porque aquele bastardo estendeu a mão. Ele estava tentando tirar vantagem de Bai Shui, em plena luz do dia, sem qualquer indicação. Ele devia estar louco.
Geraldine não foi a única a começar a fazer suposições, pois todos os outros faziam o mesmo, especialmente Gerlaine. Luin apenas tentou confessar seus sentimentos. Nós o interrompemos? Parece que sim, respondeu Ballaror sério. O rosto de Bai Shui ficou vermelho de vergonha, cativando até mesmo Geraldine por um momento. Até os céus empalideceram em comparação com a beleza desta mulher. Enquanto isso, Luin invadiu sua própria residência e adormeceu instantaneamente. Já ultrapassados seus limites, ele cochilou enquanto os rumores se espalhavam por Pequim como um incêndio. Você ouviu? O sábio oculto declarou seus sentimentos pelo sábio da água e foi até rejeitado. Ele bebeu até ficar inconsciente e não apareceu desde então. De jeito nenhum, dizer que o sábio oculto não se atreveu a dizer nada. Ele foi apaixonado pelo sábio da água e saiu antes mesmo de dizer uma palavra. Vocês estão todos errados. O vizinho do irmão mais novo do tio do meu primo viu com os próprios olhos. O sábio oculto beijou o sábio da água e até a pediu em casamento, até com um anel. Se perder, onde ele compraria um anel nestes tempos? Naquela tarde, Zhang Jintian detectou Bai Shui. Ouvi dizer. Não foi nada, ele me confundiu com outra pessoa. O Bladizage foi pego de surpresa e congelou por um momento, depois respondeu com um simples, tudo bem, antes de sair. Fim do capítulo. Capítulo 53, Mavis. Bai Shui ficou furioso com as ações de Luin. Ela acreditava que o canal estava em busca de vingança desde que ela o impediu de ver o que Qingyu havia deixado para trás e decidiu executar sua vingança dessa maneira vergonhosa. Ela queria ir procurá-lo e discutir as coisas, mas sabia que os rumores só aumentariam se ela o conhecesse. No final, ela só poderia tolerar isso por enquanto. Outro recém-chegado desceu sobre Pequim na tarde seguinte, o ar distorceu-se à sua volta enquanto a sua poderosa energia estelar varria os céus da capital. Zhang Jintian e o resto correram para olhar para cima. Este era Yangang. Dê-me o que Qingyu deixou para trás na capital, ele experimentou, olhando friamente. Zhang Jintian agarrou sua lâmina e subiu para o céu. Quem é você? Yangang, faça o planeta Fireforge. As palavras Fireforge Planet foram feridas com orgulho indiferente, olhando para Zhang Jintian com desdém. Foi Gerlaine quem falou lá de baixo, o planeta Fireforge. E daí? Bai Shui ficou intrigado. Esse é um dos maiores poderes da trama Onda de Gelo, tão famoso quanto o grande Império YU. O planeta inteiro está coberto por chamas violentas e cada ser lá é muito poderoso. Suas técnicas de batalha relacionadas ao fogo são incomparáveis. Geraldine acrescentou, as técnicas normais de combate ao fogo são inúteis contra eles, elas evoluíram para serem quase imunes. Qualquer pessoa do planeta Fireforge que possa chegar ao grande Império YU é pelo menos um Melder. Esse cara deveria ser mais forte que Munor, sugeriu Gerlaine. Bai Shui olhou para Zhang Jintian com uma expressão preocupada. Cada inimigo que veio era mais forte que o anterior. Deixe Qingyu vir buscá-lo sozinho, se ele quiser, respondeu Zhang Jintian, segurando sua nova lâmina de guerra com força. Como seu próprio foi destruído por Munor, ele passou a usar o de Qingyu. Um verme acha que merece falar comigo, zumbiu Yangang, enviando uma onda de calor escaldante com um floreio. Os olhos de Zhang Jintian se arregalaram enquanto ele se esquivava com Rovin Step, atacando e atacando com sua lâmina. O corpo da espada zumbiu ao se fundir com o Shockwave Palm. Este foi o mesmo ataque que lhe permitiu ferir Munor. Com o poder de um quebra-reino somado à poderosa técnica de batalha, até o mesmo Yangang ficou surpreso. Ele bateu palmas e formou uma lança de chamas, tirando-a na direção de Zhang Jintian. Uma chuva de fogo caiu sobre a capital quando a lâmina e a lança colidiram, provocando pânico ao fogo ou solo. Zhang Jintian foi varrido pelo lançamento, caindo pesadamente após uma única troca. Ele simplesmente não era páreo, mas o jovem ainda olhou surpreso lá de cima. Poucos sentinelas podem sobreviver meu lançamento. Você é muito bom, pode me seguir. Bai Shui, Zhou Shan e o resto encararam Yangang com fúria incontrolável.
Esses estagiários sempre desprezaram os terráqueos, agindo como se segui-los fosse uma bênção. Infelizmente, esta era a lei da selva. Isso é um dom inato do fogo. Geraldine ficou chocada. Gerlaine respondeu, não, todos do planeta Fireforge têm um corpo mutante que pode produzir chamas de altas temperaturas. Acho que você pode considerar isso uma espécie de dom inato, mas não da mesma forma. Essa pessoa é realmente poderosa. Com Luin ainda desmaiado, aqueles que se opunham a Yangang eram simplesmente impotentes. O jovem permaneceu arrogante e apontou para baixo com sua lança de chamas, dê-me o que eu quero, ou vou queimar todos vocês até ficarem crocantes. Dê a pedra a ele, Zhang Jintian cuspiu sangue, deixando todos magoados. Apenas as sobrancelhas de Gerlaine se ergueram. Que pedra! Foi nesse momento que uma figura verde brilhou ao longe, desaparecendo e reaparecendo atrás de Yangang. Você não é ruim, ajude-me a testar o flash branco. O que? O olhar de Yangang encolheu, uma forte explosão soou antes que ele pudesse reagir. Todos os presentes ficaram em choque quando um poço gigante apareceu fora da capital, o homem vaidoso foi jogado no chão como um cachorro morto. No céu, a garota de verde cerrou o punho e murmurou algo para si mesma com uma expressão animada no rosto. Sua vagabunda! Eu vou acabar com você. Yangang de repente se enfureceu, atacando quando chamas começaram a sair de seu corpo como uma armadura protetora. Sua lança de chamas perfurou o ar em direção a ela. Perfeito! A garota gritou de excitação, seu corpo desaparecendo sem aviso antes que Yangang cuspisse um bocado de sangue. Seu corpo se quebrou em um ângulo na cintura devido a um golpe invisível, fazendo-o cair no chão mais uma vez. A garota reapareceu e olhou para baixo, obviamente satisfeita consigo mesma. O público ficou chocado com a enorme discrepância entre os dois. Este segundo ataque tornou óbvio não apenas para os espectadores, mas agora até Yangang podia ver a diferença de força. Ele saiu da cratera e olhou para a garota acima em estado de choque. Quem é você? Ela ergueu o queixo, Lulu Mavis. Ao ouvir esse nome, Yangang, Gerlaine, Geraldine e o restante dos estagiários ficaram chocados. Yangang perguntou mais uma vez, Mavis. Aquela Mavis? Ela sorriu. Existe outro no universo? Zhang Jintian, Bai Shui e os outros terráqueos ficaram intrigados, Mavis. O que isso significa? Yangang imediatamente apagou as chamas ao redor de seu corpo e olhou para cima com uma expressão séria, sua voz agora cheia de respeito. Este é o seu território. Lulu não respondeu, simplesmente torceu o dedo. Vamos continuar, quero testar o poder do flash branco. Yangang sorriu amargamente. Eu não vim aqui para lutar. Qingyu capturou Wu Xiaoling, o herdeiro da família Wu. Ele disse que só vai libertá-la se o objeto que deixou na cidade lhe for devolvido. A garota franziu a testa. O que isso tem a ver comigo? Agora você vai continuar ou não? Yangang ficou ali calmamente, sem intenção de lutar. Seu comportamento mudou completamente desde o momento em que ele chegou, e Lulu também perdeu o interesse e voltou para a cidade depois de uma contração na boca. Ele a observou sair antes de finalmente subir de volta ao céu, gritando friamente, ninguém ouviu o que eu acabei de dizer. Quem está no comando aqui? Mande-os falar comigo. Zhou Shan imediatamente foi procurar Luin na cidade. A pedra pertencia à China e, portanto, deveria ter sido controlada por Zhang Jintian, mas Luin foi quem obviamente ganhou algo com ela. O Bladzag não poderia tomar uma decisão sobre isso sozinho, embora alguns relutassem em reconhecê-lo, Luin era agora o verdadeiro governante de Pequim. Geraldine, o que é Mavis? Bai Shui perguntou de repente. Geraldine e Gerlaine se entreolharam antes de a primeira responder. O universo é insondavelmente vasto e contém incontáveis impérios e organizações poderosas. Cada uma destas grandes potências tem os seus próprios métodos de transações e leis monetárias, mas o Mavis Bank emite a única moeda universalmente reconhecida. Eles têm filiais em todo o universo onde se pode trocar créditos, eles são uma potência financeira.
Não foram necessárias mais palavras, a mera frase, apenas moeda universalmente reconhecida, foi suficiente para mostrar às pessoas quanto valia o nome Mavis. A Terra era insignificante diante do universo maior, mas esta família possuía um banco capaz de emitir a única moeda universal. Isso exigia um poder terrível, não foi de admirar que Yangang tenha mudado sua atitude tão drasticamente. Se aquela garota de verde realmente fosse de lá, sua influência ofuscaria completamente a de Wu Xiaoling, Haas, Genie e o resto combinados. Dentro da cidade, Luin ainda estava deitado no chão com os olhos fechados. Suas sobrancelhas estavam firmemente unidas, ambos os punhos cerrados e todo o seu corpo estava encharcado de suor. Ele estava sonhando com um dedo branco como a neve que esmagou o vazio, viajando no tempo para chegar antes dele. Estendeu-se por inúmeras estrelas, aproximando-se cada vez mais, quão audácio. Ele surgiu dentro de sua residência, ofegante após o rugido. Olhos vidrados, sem foco, demorando um pouco para recuperar algum senso de normalidade. Ele estava balançando a cabeça vigorosamente em confusão quando Zhou Shan chegou. Luin. O que aconteceu? Luin se levantou do chão, parecendo exausto e abatido. Não é nada, por que você está aqui? Zhou Shan não se convenceu e olhou cuidadosamente para Luin, que parecia algo que o gato havia arrastado. Tem certeza que está bem? Luin balançou a cabeça. Estou bem. Alguém chamado Yangang está aqui e afirma estar representando Qingyu. Ele quer tirar aquela pedra. O rosto de Luin mudou e ele acenou com a cabeça. Tudo bem, vamos encontrá-lo. Zhou Shan grunhiu. Você quer mudar primeiro? Vou me trocar quando voltar, respondeu Luin e saiu voando. Ao longo do caminho, Zhou Shan descreveu como Lulu derrotou Yangang, e a menção de seu nome completo deixou Luin chocado. Ele lembrou que o universo inteiro só tinha uma família chamada Mavis, os controladores do banco Mavis. Ele já quis abrir uma conta lá, mas simplesmente não se qualificou. Mesmo a família rica não tinha o direito de fazer transações com eles. Se ela fosse de lá, seu passado era assustador. Fim do capítulo. Capítulo 54, A Tartaruga Voadora. Não demorou muito para que Yangang ficasse impaciente. Sem Lulu por perto, ele se tornará arrogante mais uma vez. Luin não demorou muito para chegar, mas ignorou Yangang e olhou para Baishui. Ele se lembrava vagamente de ter feito algo antes de desmaiar e podia ver a frustração no rosto dela. A sábia da água certamente tinha suas razões para isso, e Yangang fosse uma coisa, ela não conseguiu controlar os rumores que se espalharam pela cidade como um incêndio. Onde está Lulu? Luin disse uma Geraldine. De volta à cidade. Ele acenou com a cabeça e olhou para Zhang Jintian. Você está ferido? Ele é muito poderoso, do planeta Fireforge, respondeu Zhang Jintian em voz baixa, provocando um levantamento de sobrancelha de Luin. Ele veio diretamente para a Terra ao chegar ao trama Onda de Gelo, então não tinha ouvido falar do lugar. Quem é o responsável? Venha falar comigo. O olhar de Yangang ficou frio. Qual é o seu problema? Luin se virou e estalou. Yangang riu, olhando para mim. Não é. Luin pediu, e daí? Yangang olhou para ele e a temperatura ao redor disparou, o próprio ar começou a distorcer. No entanto, de repente ele pensou em algo e lançou um olhar cauteloso para a cidade enquanto exalava. Pare com essa bobagem e me dê os pertences de Qingyu. Por que diabos eu faria isso? Luin grunhiu, ainda irritado por ter acordado. A sede de sangue encheu os olhos de Yangang. Como você ousa? Você sabe quem eu sou. Não sei, não me importa. Yangang ficou indignado com a insolência. Se não fosse pela presença de Mavis na cidade, ele teria atacado diretamente o nativo. Quais são as suas condições? Tenho que pegar o item de Qingyu. Mesmo que Xia Lu não tivesse sido avisado, Luin teria dado a pedra de qualquer maneira. Seu histórico era muito complicado para ele se manter, mas ele ainda precisava ter certeza de que receberia uma indenização suficiente pela venda. Você representa Qingyu ou os estagiários? Qingyu, respondeu Yangang.
Então eu posso dar a ele, mas ele tem que me dar todos os alunos que capturou. Todos ficaram chocados com esta condição, mas lembraram-se do que Luin dissera uma vez sobre usar esses estudantes para negociar com o grande Império YU. Zhang Jintian e os demais ficaram felizes com essa postura, mas na realidade Luin só se importou com os cristais estelares dos alunos. As negociações foram apenas secundárias. Yan Gang franziu a testa, porque você quer os alunos. Você também tem alguns aqui, e não tem Genialna também. Acho que há alguém com esse nome, ele respondeu vagamente. A maioria dos alunos retirou seus gadgets para que suas informações não ficassem visíveis na web. Enquanto isso, o gadget de Luin não tinha nome associado, por isso também não foi capaz de anunciar algumas informações. Deixe ela ir, Yan Gang gritou. Luin zombou, quem você pensa que é? Tão rude. Yan Gang olhou para ele, chamas aparecendo em suas palmas enquanto ele avançava. Aqueles do planeta Fireforge eram todos mal-humorados, e para ele suprimir o seu até agora já era uma conquista. Todos se sentiram ameaçados pelo ataque, mas Lu encerrou o punho direito e distorceu a luz ao redor. Yan Gang de repente sentiu o mundo mudar ao seu redor, obviamente ainda era de manhã, mas esse soco mostrou-lhe dia e noite. Parecia que um conflito terrível havia estourado dentro de seu próprio corpo, deixando-o com uma dor terrível. Ele rosnou e esfaqueou Luin, mas ondas de energia varreram a terra e o lançaram para trás, extinguindo sua lança de chamas. Luin também deu um passo para trás, olhando para Yan Gang com uma expressão grave. Essa pessoa realmente era muito mais poderosa que Munor. O Day Night Punch era uma técnica de batalha do clã de mesmo nome, o que significava que era muito mais poderoso do que a palma cósmica ou a sétima forma da garra Esquibiste, mas esse cara conseguiu bloqueá-lo sem nenhum ferimento significativo. Embora o resultado do confronto tenha deixado Luin surpreso, Yan Gang ficou completamente chocado. Este nativo era apenas um sentinela, mas seu ataque foi tão ameaçador que ele teve que responder com seu golpe mais poderoso. Na verdade, se o ataque de Luin tivesse sido um pouco mais poderoso, ele poderia ter quebrado o selo para contra-atacar. Observando a troca, os olhos de Zhang Jintian se estreitaram. Ele já havia enfrentado Yan Gang antes, e foi o suficiente para entender o quão aterrorizante era esse participante do teste. E mesmo assim, Luin ainda conseguiu empurrá-lo para trás, mostrando seu absurdo aumento de força desde o dia em que os dois se conheceram. O ataque poderoso mudou a impressão de Yan Gang sobre este nativo, e ele desceu ligeiramente e olhou Luin diretamente nos olhos. Genie é a herdeira da família Auna do grande Império YU. Você só trará problemas ao capturá-la, considere isso com cuidado. A família dela tem inúmeras opções se quiser acabar com as pessoas deste planeta. Estou ciente de tudo isso, não há necessidade de me avisar. Se você quiser pegar a pedra para Qingyu, peça a ele que me dê os alunos que ele capturou. Esta é a minha única condição, não há espaço para negociar. Tudo bem, vou entrar em contato com Qingyu. Yan Gang concordou relutantemente e ligou seu gadget, mas quando ele estava prestes a entrar em contato com Qingyu, Lulu Mavis apareceu de repente e surpreendeu a todos. Eu sabia que você tinha conseguido alguma coisa. Esse soco não foi ruim, vamos lutar. Ela disse a ele com entusiasmo. Luin sorriu, eu recuso. Lulu piscou, recusar, por quê? As potências devem melhorar aprendendo umas com as outras. Eu não sou uma potência, disse Luin. Ela balançou a cabeça, você não é ruim para um sentinela, pelo menos você se qualifica para lutar comigo. Pare com essa bobagem, traga. Zhou Shan e os outros observaram a estranha interação com espanto, foi bizarro ouvir uma linda garota dizendo a um homem para trazê-lo. Este provavelmente não era completamente normal. Luin realmente não queria brigar com Lulu, ela era muito forte e ele não queria sofrer seus socos. Além disso, a velocidade que ela obteve com a pedra da herança não lhe deixaria nada mais do que um saco de pancadas, ele não era masoquista. Ei, você é mesmo um homem. Trazem. Eu disse para trazer, Lulu gritou, mas ele a ignorou e olhou para Yan Gang.
Ela ficou ansiosa com isso, mas não havia nada que pudesse fazer se ele se recusasse a se mover. Ela era uma senhora, ela só poderia emboscar pessoas más, então um ataque furtivo estava fora de questão. Luin de repente pensou em sua arte cósmica e em como ele foi capaz de usá-la para aprender as 7 formas da garra da besta celestial. Ele poderia usá-lo para copiar a técnica de movimento de Lulu com a mesma rapidez. Pensando nessa possibilidade, seus olhos começaram a brilhar. Talvez eu devesse treinar com ela, afinal. Esse pensamento foi interrompido quando Bai Shui gritou de repente, chamando a atenção de todos para ela conversando com alguém em seu gadget. Momentos depois, ela levantou a cabeça e informou-o severamente: o acampamento azul foi destruído. Quem fez isso? O olhar de Zhang Jintian ficou frio. Luin também olhou, lembrando-se da garota Zhao Yu, que era uma das 3 donzelas da neve daquele acampamento. Bai Shui respondeu em voz baixa: não quem, o quê? Era uma fera mutante, uma enorme tartaruga voadora. Uma tartaruga? Muitos ficaram chocados. Ela assentiu: de acordo com um dispositivo no acampamento azul, o nível de combate da tartaruga excedeu 10.000 e nem pôde ser lido corretamente. A informação surpreendeu a todos. Um nível de combate acima de 10.000 era pelo menos o nível de um explorador. Um sentinel foi limitado a 3.000, Melder 6.000 e Limitiers 10.000. Qingyu sendo um explorador foi o que lhe permitiu sobreviver em Netuno apesar dos ferimentos graves, o que lhe permitiu demonstrar tal poder até agora. Como poderia haver uma fera mutante na Terra com tanto poder? De onde isso poderia ter vindo? Este também foi o momento em que Yang Gang terminou sua ligação. Qingyu, ele começou a gritar, mas uma pressão terrível do leste de repente o esmagou no chão. Uma figura enorme cobriu o céu e Luin olhou para o leste para ver uma tartaruga gigante que era maior do que toda Pequim. A cena surpreendeu os milhões de sobreviventes na cidade, eles simplesmente não conseguiam conceber a existência de uma criatura tão grande. Esse choque logo se transformou em terror quando a enorme criatura se aproximou. Yang Gang se levantou e estava prestes a amaldiçoar todo mundo, mas levantar a cabeça o deixou atordoado. De onde veio essa tartaruga maluca? As tartarugas viajaram extremamente rápido, sua sombra cobrindo Pequim por apenas um segundo antes de continuarem para o oeste. A fera nem sequer olhou para o chão. Para isso, Luin e os demais nada mais eram do que formigas que poderiam ser esmagadas a qualquer momento. Fim do capítulo. Capítulo 55 – Lidar com o Diabo. Dentro da enorme espaçonave fora da Terra, Sigmund e alguns outros olharam ansiosamente para a tartaruga na tela. General Matters, não podemos considerar uma fera que esteja além do nível de combate 10.000 como parte do teste. Vamos capturá-lo, disse Torialna nervosamente. Geni ainda estava na capital, se uma criatura decidisse atacar, todos morreriam. Sigmund cerrou os punhos e olhou para Mira, que olhou calmamente. A morte é realmente tão assustadora para os jovens elites do grande Império YU. O rosto de Tori afundou e ele ficou quieto, olhando novamente para a tela. Felizmente, uma enorme tartaruga desapareceu rapidamente antes que alguém em Pequim tivesse coragem de pronunciar uma única palavra. Aquela criatura era realmente assustadora, até mesmo seu corpo poderia esmagar todos aqui. Reticências, reticências. Luin suspirou, mas de repente percebeu que algo estava estranho. Onde se encontra Lulu? Ele mal olhou para o oeste a tempo de ver uma silhueta verde desaparecendo na distância. Aquela maluca não poderia ter ido atrás da tartaruga, né? Fora da capital, Yang Gang tossia muito. Ele havia se envolvido com a poeira da chegada da tartaruga e finalmente estava se sentindo melhor. Enquanto todos ainda estavam imersos no terror da mansão da tartaruga, ele continuou falando, Qingyu especificamente com sua condição. Qual gadget é dele? Luin disse com um aceno de cabeça, contatando o homem diretamente assim que foi apontado, Qingyu. No norte da Europa, Qingyu olhou para seu gadget e deixou escapar. Você é o nativo que pegou bolsas de estudantes na capital.
Sua coisa é comigo, se você quiser pegá-lo, entregue-me os alunos que você capturou. Eu falei sobre isso com o outro cara agora há pouco, estou bem com isso. Você também quer o Xiaoling? Qingyu pediu desculpas. Luin estreitou os olhos, sabendo que Xiaoling era a razão pela qual Yang Gang estava trabalhando para Qingyu. Com Haas e Geni já disponíveis, ela não vale a pena a briga que causaria, não, mas você tem poucos alunos disponíveis agora. Os olhos de Qingyu brilharam. Garoto, estou lidando com você porque não quero ir até lá. Você acha que poucos de vocês podem me impedir? Claro que não, você é um Melder. Mas podemos correr como você. Você apenas esconderá uma pedra até que a missão falhe, e então o Império enviará soldados para capturá-lo. Você acha que seria capaz de se defender nesse ponto? Eu sei que você quer uma chance de escapar usando aquela pedra. Comparado à sua vida, minhas condições já são bastante brandas. Qingyu riu. Você é muito inteligente, finge usar essa pedra para escapar. Tudo bem, posso capturar mais alunos. Eu já tenho alguns aqui, são 32 no total, certo? Isso funciona. Comerciaremos sob a montanha Kang em Tianzhu, 10 dias. Luin concordou e desligou, virando-se para Yang Gang. Você pode ir resgatar o Xiaoling agora. Os olhos de Yang Gang brilharam. É melhor você entregar Geni Auna, você não sabe o quão poderosa é a família Auna. Não está acontecendo. Vá em frente. Yang Gang não se incomodou em responder e simplesmente saiu, após o que Luin informou o resto de seus companheiros sobre a situação atual. Zhang Jintian foi o primeiro a falar. Vou com você. Qingyu causou a evolução da Terra e provocou a morte de inúmeras pessoas. Quero que ele pague com a vida. Bai Shui disse, eu também vou. Luin olhou para Geraldine, poste a notícia de que Qingyu estará na montanha Kang em Tianzhu em 10 dias. Você planeja usar os alunos para eliminá-lo? Gerlaine perguntou. Luin acenou com a cabeça, não é essa a missão. Se ele for eliminado, você completará a missão de teste, então será uma vitória para você também. E você? Você está tentando se vingar das pessoas deste planeta? Ele respirou fundo. O julgamento não é só para os estudantes, é para nós também. Vocês, alunos, têm que se preocupar com seus resultados, e eu também tenho os meus. Completar a missão também aumenta minhas chances de negociar com o grande Império YU. Gerlaine zombou. Você está realmente planejando negociar com o Império? Você é louco, não há como ter sucesso. Posso pelo menos tentar. Luin encolheu os ombros. A rede local logo explodiu no caos quando Qingyu capturou mais estudantes, obrigando a maioria daqueles que ainda estavam na Europa a fugir. Também foi divulgada a notícia de que ele apareceria na montanha Kang em Tianzhu, então muitos estudantes correram imediatamente. Eles já haviam passado do ponto de tentar verificar se isso era real. De qualquer maneira, não foi uma grande perda fazer a viagem. Esta seria a batalha final do julgamento, ou eles completariam sua missão ou todos falhariam e o grande Império YU capturaria Qingyu depois. Luin voltou a treinar e estudou o movimento das estrelas, esperando poder formar a quarta estrela da palma cósmica neste tempo. A técnica era incrivelmente poderosa e a quarta estrela aumentaria muito sua força. Ele poderia derrotar Ed e se igualar a Haas usando a versão de 3 estrelas, mas ele sabia com certeza que a quarta lhe permitiria derrotar completamente até mesmo Melder selados como Yang Gang e Munor. Sem nenhuma maneira de aumentar a força da garra esquibiste ou do soco diurno, esta era a única maneira de aumentar sua habilidade de combate. Porém, antes de mais nada, Luin encontrou um pedaço de papel e fechou os olhos e tentou se lembrar do sonho que havia acordado quando Zhou Shan chegou em sua residência. Ele ainda se lembrava daquele dedo esmagador que atravessava os céus, parecia bastante real, assim como a raiva sem limites em seu coração. E ainda assim, embora pudesse visualizar claramente a cena de seu sonho, ele não conseguia desenhá-la no papel, por mais que tentasse. Pensando nisso por um tempo, ele finalmente suspirou e desistiu de tentar entender aquilo, decidindo apenas tratar aquilo como um sonho normal.
Assim, jogou fora o lençol e ergueu a mão para invocar seu dado, observando os vestígios de gelo no rosto com 5 sementes. Este foi o dom inato de Bai Shui, ele poderia usá-lo uma vez antes que desaparecesse do dado. Se ele quisesse usá-lo uma segunda vez, teria que rolar cópia de presente novamente e tocá-la dentro do limite de 10 segundos. Que presente interessante, ele murmurou para si mesmo, recuperando um cubo de cristais estelares de seu anel cósmico e esmagando-o para permitir que o dado se recuperasse. Porém, o dado não absorveu a energia desta vez. Chegou ao seu limite, parecia que ele teve que esperar um pouco. Descartando o presente com consternação, ele voltou ao estudo dos mapas estelares. Este julgamento foi um pesadelo para muitos dos estudantes. O primeiro lote queria principalmente ocupar uma seção da Terra e colher materiais raros para obter um resultado médio, então apenas os mais fortes e corajosos deles foram capturados. No entanto, o segundo lote foi verdadeiramente azarado, com quase metade deles capturados na Europa e na China. Não houve tal julgamento na história registrada do Grande Império YU, isso deixou o general Sigmund e os outros superintendentes envergonhados. A pior parte da situação foi que até mesmo os herdeiros de famílias poderosas como Geni, Xiaoling e Haas foram capturados, assim como as elites da Academia YU. Mira observava tudo e até elogiava de vez em quando, mas tudo soava como sarcasmo aos ouvidos de Sigmund. Agora, este é um verdadeiro teste. Na maioria das vezes, os testes consistem apenas nos alunos derrotando os nativos, mas isso é mais um show do que um teste real. General Matters, o grande Império YU é verdadeiramente um império justo e justo, elogiou Mira, mas suas palavras deixaram o general sem palavras. Esta mulher acabara de criticar os jovens do grande Império YU por terem medo da morte, mas agora ela dizia o contrário. Isso era tudo menos zombaria. General, devemos começar a nos preparar, a batalha final ocorrerá em 10 dias. Qingyu deve estar bastante confiante se está dando 10 dias para permitir que mais estudantes se reúnam, Tori falou. Aquele Luin nem entende o quão poderoso é um Melder. A missão deste teste provavelmente terminará em fracasso, disse Shalosh com uma voz fria. Sigmund olhou para a tela. Para os superintendentes, Luin estaria tentando fazer um acordo com o diabo se realmente quisesse negociar com Qingyu. Mesmo que Qingyu tivesse apenas o poder de batalha de um sentinela, uma elite do clã Day Knight era alguém incomparável aos oponentes normais. Mira escondida para a tela, Melder. Não, isso está errado. Ela confirmou que Qingyu não tinha o poder de batalha de um Melder. Na verdade, seria difícil para ele mostrar até mesmo o pico do poder do sentinela com seus danos. Ele era apenas meio sentinela, mas para outros parecia que ele tinha a força de um Melder. Isso mostrou o poder do clã Day Knight, isso a deixou esperançosa por algo interessante depois de 10 dias. Fim do capítulo. Capítulo 56, O Acordo. 2 dias depois, Yangang abordou Qingyu para resgatar o Xiaoling, mas Qingyu o rejeitou com um sorriso de escárnio, você está com meu item. Yangang ficou indignado, você pode resolver isso com aqueles nativos em 8 dias. Solte Xiaoling agora. A condição era o Xiaoling para minha propriedade, porque eu a libertaria se você não cumpriu sua parte no acordo. Vá, embora, disse Qingyu arrogantemente. Yangang ficou furioso com isso, mas ele sabia que simplesmente não era páreo e foi embora quando viu o olhar de Qingyu ficando frio. Sentada no chão, a própria reflexão observada para as costas de seu captor com um brilho nos olhos. Se essa cara realmente fosse do clã Day Knight, nenhum dos trainees seria capaz de vencê-lo. O acordo que ocorreria em 8 dias era apenas um exercício divertido que ele controlava. Inúmeros estudantes apareceram na montanha Kang em Tianzhu, principalmente do segundo lote. A maioria removeu seus dispositivos para evitar revelar sua localização enquanto se escondiam pela área, inclusive Munor entre eles. Além dele, havia outro Melder selado, apenas as verdadeiras elites ousaram aparecer aqui nesta época.
Os 10 dias se passaram num piscar de olhos e Luin passou o tempo todo observando mapas estelares. Sua quarta estrela estava ficando mais clara, mas ainda não estava totalmente formada, provocando um suspiro. Estava ficando cada vez mais difícil adicionar mais estrelas à arte cósmica, era capaz de simular todo um sistema solar, mas já era muito difícil formar apenas o quarto corpo. Mesmo o máximo de 8 era apenas para a técnica limitada que ele adquiriu, mas com sua taxa de progresso, ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para completar a técnica. Ele também sabia que não seria capaz de chegar até Melder tão cedo. Tornar-se um Melder não era algo que pudesse ser conseguido apenas através de um modelo Formicast, o corpo de cada um era único, então todos enfrentaram desafios únicos no caminho para essa descoberta. O próprio corpo lhes daria um sinal quando estivessem prontos e, sem esse sinal, eles falhariam mesmo com um modelo Formicast. Mesmo crianças ricas como Haas não poderiam simplesmente chegar a este reino, não lhe faltarão cristais estelares para acelerar seu cultivo, embora o obstáculo de seu corpo ainda persista. Tudo o que se aprendeu, incluindo as técnicas de batalha, afetou o avanço do Melder. Luin olhou para a palma da mão, imaginando que efeito a arte cósmica teria ao invocar o dado com um giro da mão. Um cubo de estes cristais foi esmagado e a energia foi absorvida rapidamente, deixando-o excitado quando o dado recuperou seu brilho normal. Calculando o tempo, ele descobriu que 5 usos o deixariam exausto a ponto de dormir profundamente, e o dado ficaria inutilizável por 10 dias. Isso fez com que ele pudesse usá-lo até 4 vezes seguidas, com intervalos de alguns dias entre elas. Embora Luin quisesse usar o dado imediatamente com os cristais estelares que ele havia armazenado em seu anel cósmico, ele estava sem tempo e teve que ir para Tianzhu imediatamente. Ele deu um pulo e saiu do quarto, vendo Zhang Jintian e os outros esperando por perto. Zhou Shan e Wu Sheng ficariam para trás para proteger Pequim, enquanto ele seria acompanhado por Zhang Jintian, Bai Shui, Geraldine, Gerlaine e Balaror na viagem. Atrás de Zhang Jintian havia um bando de estudantes fracos e famintos que estavam amarrados. Apesar de suas fraquezas óbvias, muitos estudantes enfrentaram Luin, principalmente Haas e Geni. Com sua origem como filho do vice-tesoureiro e herdeiros da família Auna, eles nunca sofreram algo assim antes. Nessa multidão de estudantes, alguém como Veron seria apenas um cultivador mediano. Vamos, Zhang Jintian voou, arrastando os 42 estudantes para o oeste com uma corda amarrada como se fossem garrafas inúteis. Essas pessoas não puderam ser deixadas em Pequim depois que os cultivadores mais fortes da cidade tiveram que partir. Zhou Shan e Wu Sheng não seriam capazes de lidar com eles se algo desse errado. Luin fez uma pausa para observar a cena impressionante e se disse como os outros alunos reagiram ao ver isso. Geraldine ficou simplesmente pasmo com a visão. Qualquer um desses reféns poderia matá-la num instante, mas aqui estava ela, observando-os arrebanhados como gado. Isso realmente mudou sua visão de mundo. Por outro lado, Gerlaine ficou encantada com a situação e continuou provocando Ed, Haas e Geni, enfurecendo a garota amarrada a ponto de ela sentir vontade de morder alguém. Luin cumpriu Bai Shui, mas ela respondeu com muita frieza. Porém, desta vez ele percebeu a ocorrência dela, ele ouviu os rumores que se espalharam pela cidade e, atualmente, ela ficou com raiva. Ele também estava furioso. O que eles queriam dizer com ele foi rejeitado. Ele era tão ruim assim. Os sobreviventes de Tianzhu olharam atordoados, observando enquanto Qingyu arrastava todos os alunos seus cativos com uma corda enquanto se dirigia ao sopé da montanha Kang. Ele transportou os estudantes exatamente da mesma maneira que Zhang Jintian, humilhando e enfurecendo completamente a todos. Wu Xiaoling ficou vermelho, odiando não apenas Qingyu, mas também Luin. Eles não poderiam ter feito algum outro acordo. Porque eles tiveram que nos envolver? Ó idiotas! Se eu não estive no julgamento, quebraria esse maldito selo e lutaria contra Qingyu sozinho.
Na espaçonave acima da Terra, Sigmund e os outros franziam a testa para a tela enquanto Mira sorria amplamente para a tela que logo mudou para mostrar o sopé da montanha Kang. Este seria o local do confronto final deste julgamento e, com base no que aconteceu até agora, ninguém esperava uma transação pacífica. Uma batalha era inevitável. Qingyu começou a viajar um dia antes e chegou à montanha antes de Luin, dando aos alunos que já estavam lá um espetáculo para assistir. Muitos deles se regozijaram com o fato de Wu Xiaoling e as outras elites arrogantes estarem sendo envergonhados dessa maneira. Enquanto isso, Yang Gang tremia de raiva. Wu Xiaoling era a noiva do jovem senhor do planeta Fireforge, isso foi um insulto absoluto para ela e seu futuro marido. Qingyu jogou os alunos no chão e bocejou, virando-se calmamente para observar o pico da montanha. Seu comportamento não parecia em nada com o de um criminoso fugitivo. Depois de meio-dia, Luin chegou com os outros de Pequim. Os estudantes escondidos ao redor da montanha ficaram chocados mais uma vez com a chegada de Luin, quando viram que ele havia capturado ainda mais estudantes do que Qingyu e que todos eles estavam suspensos no ar. Foi uma cena impressionante que surpreendeu até mesmo Yang Gang, embora suas emoções rapidamente tenham mudado para fúria. Seu planeta Fireforge tinha um bom relacionamento com a família Auna, que até o hospedou durante suas viagens ao grande Império YU. Descobrir que Genie estava sendo tratada exatamente da mesma maneira que Xiaoling o deixou furioso. Os estudantes que tentaram proteger Genie Auna também estavam fervendo de raiva, sabendo que os Aunas ficariam humilhados se essa informação se espalhasse. Comparada às duas mulheres no centro das atenções, Haas era relativamente sem importância. O olhar de Qingyu pousou no grupo de recém-chegados e rapidamente se fixou em Luin. Foi você quem negociou comigo. O que te faz pensar isso? Luin perguntou. Qingyu sorriu, instinto. Luin gesticulou com a mão e Zhang Jintian trouxe os estudantes para frente e jogou todos os 42 no chão, onde pousaram perto dos estudantes que Qingyu havia trazido. Os dois grupos de estudantes se entreolharam sem jeito, especialmente Genie Auna e Wu Xiaoling. As famílias dos dois não se davam bem, mas tinham status semelhante e se conheciam desde jovens. Nunca esperaram que se veriam em uma situação como essa. Aqui estão os 32 alunos, onde está meu item? Qingyu perguntou a Luin. Luin pegou a pedra e jogou para Qingyu, que a pegou e olhou para ela antes de se virar para ele surpreso. Você não quer saber como usar esta pedra? Não, respondeu Luin. Ele não tinha intenção de revelar o Day Night Punch para esse cara, quem sabia se a informação chegaria ao clã Day Night. Ele não queria se envolver em assuntos desse nível, então era melhor se livrar disso rapidamente. Qingyu elogiou, você é inteligente em não me tentar enganar com um falso. Se você não tivesse me ameaçado, eu poderia ter lhe dado um futuro brilhante. Suas palavras provocaram um olhar frio de Luin, enquanto Zhang Jintian e o resto avançaram enquanto irradiavam sede de sangue. Você se interessou pela evolução da Terra? O Bladizag disse, quem você pensa que é para mim questionar? Qingyu olhou para Zhang Jintian e zumbiu, rindo quando seu olhar pousou sobre a espada, é um insulto você segurar minha lâmina. Devolva. Ele desapareceu e correu, mas Zhang Jintian atacou com força total. O zumbido da espada surpreendeu Qingyu. Quebrador de reinos? Interessante. Ele disse enquanto balançava sua pressa de metal para atacar, destruindo totalmente a energia. A vara parecia ocupar um canto do céu quando caiu na direção ao Bladizag, incluindo Luin, Baishui, Gerlaine e os outros dentro do seu alcance. Fim do capítulo. Capítulo 57, O terrível Qingyu. Luin se assustou ao ver Qingyu caindo com sua vara, parecia bastante semelhante ao Day Night Punch. Ainda assim, ele não pensou muito nisso e, em vez disso, usou a sétima forma da garra esquibiste para se esquivar, apoiada por uma flecha de Gerlaine e pelos esforços combinados de Balaror, Baishui e Geraldine. Ainda assim, todos eles foram empurrados para trás após o contato explosivo, com todos, exceto o próprio Luin, cuspindo sangue.
Zhang Jintian também foi derrubado uma dúzia de passos para trás, cada um deixando uma pegada distinta no chão. O próprio Luin apenas descobriu um passo, segurando-o firmemente enquanto se defendia contra a força inimaginável por trás da arma de Qingyu. A pressa de metal desapareceu e Qingyu recuou cerca de 10 metros de distância, surpreso. Você é muito forte para bloquear um ataque, mesmo que eu seja apenas um sentinela por enquanto. Sentinela. Wu Xiaoling e alguns outros estudantes choraram. Até mesmo Yang Gang e os outros escondidos chocados, ele não era um Melder. Qingyu ouviu isso e riu, um bando de idiotas, acreditando em tudo o que ouvem. Se eu fosse realmente um Melder, este julgamento não teria sentido. O grande império você enviaria pessoas para a morte. Os alunos sentinelas são naturalmente designados para teste sentinela, você só pode se culpar por ser muito estúpido e fraco. Yang Gang rugiu na escuridão, disparando enquanto batia as palmas das mãos para formar um dardo de fogo que ele lançou para frente. Lá de trás, Gerlaine também comentou, este é o crime, pegue-o e o julgamento pode terminar. Astral 10 e o Conselho da Juventude estão de olho, pessoal. Cobra. Suas palavras tiveram um efeito imediato. Qualquer aluno que quisesse aqui queria completar uma missão, e seu objetivo era ingressar no Astral 10. Ninguém desistiria, principalmente depois que Yang Gang já havia iniciado uma ofensiva. Os números de ataques choveram sobre Qingyu. E, no entanto, era exatamente isso que o criminoso esperava. Se ele não tivesse revelado que era apenas um sentinela, a maioria dos estudantes teria ousado atacar. Agora, eles acreditavam que poderiam dominá-lo. Lixo patético, deixe-me mostrar o terror do clã Day Knight. Ele uivou de tanto rir, sua vara cintilando em cinza enquanto ele a varria. Vários estudantes foram atingidos em um instante, 2 deles cortados ao meio enquanto seu sangue respingava no chão. O dardo de Yang Gang foi quebrado e seu corpo foi espancado uma dúzia de passos para trás. Ele mal falou com um rosto claro e cheio de horror, The Day Knight Clan. A vara de Qingyu continuou seu caminho enquanto uma onda de choque esmagou e despedaçou a terra. Lava quente e ardente respingou no chão, esquentando tudo ao redor. Os olhos de Yang Gang se contraíram com o medo crescente à menção do clã Day Knight. Luin impediu Zhang Jintian e o resto de atacar. Se Qingyu estava disposto a revelar seu reino, isso significava que ele tinha absoluta confiança na situação atual. Esta era uma pessoa assustadoramente poderosa que Luin sabia que não poderia igualar, mesmo que desse tudo de si. Ele nunca ouviu falar de um abismo tão grande entre 2 sentinelas, isso foi por causa do clã Day Knight. Gritos soaram quando alguns dos estudantes cativos caíram nas fendas, fazendo com que Bai Shui se apressasse e o salvasse, selando as fissuras com gelo. A vara de Qingyu bateu na espada longa de outro aluno e a corte em pedaços, fazendo o aluno voar enquanto ele se virava para olhar para ela, gelo. Dom inato de Frost. Você é minha mulher. Com isso, ele piscou bem na frente de Bai Shui para tentar agarrá-la. Luin mal conseguiu chegar à frente dela a tempo do Rovin Step, atacando com a palma da mão. 3 estrelas imediatamente explodiram com força aterrorizante, afastando Qingyu enquanto o impotente Bai Shui era jogado para longe. Que técnica de batalha é essa? Qingyu ficou chocado, mas Luin simplesmente concluiu pelo céu com a mandíbula cerrada. Não havia uma única maneira de vencer essa luta, apesar de ser um sentinela também, Qingyu o superou completamente. O criminoso o perseguiu com um sorriso de escárnio, dons inatos, destruidores de reinos, técnicas de batalha únicas, vocês despertaram meu interesse. Haha! Uma força opressiva irrompeu repentinamente no campo de batalha e varreu o céu, limpando as nuvens. A força da onda de choque virou todo o mundo, até o mesmo Luin. Ele olhou para um homem desconhecido que apareceu bem na frente de Qingyu, colocando as 2 mãos no corpo do criminoso. Vá para o inferno! Estrondo! Qingyu foi enviado sorrindo para a montanha, surpreendendo a todos. Uma potência Melder, um verdadeiro Melder.
Luin ficou surpreso com a demonstração de força a qual nem mesmo Qingyu conseguiu reagir, mas o estranho de repente se virou e revelou sua intenção de matar para si mesmo. Este foi um desenvolvimento inesperado para todos que deixaram Luin confuso, porque diabos ele estava sendo atacado por este homem. Ainda assim, ele ativou a arte cósmica assim que o ataque se mudou dele, mal conseguindo traçar a trajetória do golpe fatal e esquivando-se para o lado para evitar uma crise. O ataque do homem atingiu o chão, só os tremores feriram alguns estudantes a ponto de cuspir sangue, mas o ataque foi desperdiçado. O homem se preparou para atacar novamente, mas um raio de luz de repente o envolveu e parou seu ataque no meio do caminho, ferindo-o pela ocorrência da energia estelar. A estação de vigilância do grande Império Y interveio, fazendo com que todos levantassem a cabeça para olhar a nave espacial acima. Este foi um teste do Sentinela, então qualquer aluno que quebrasse o selo seria desqualificado e expulso do campo de treinamento à força. Luin respirava com dificuldade enquanto olhava para seus cativos, vendo o olhar amargo de arrependimento no rosto de Haas. Deve ter sido ele. Apenas alguns estudantes tinham um histórico que lhes permitiria coagir um Melder, e Haas era o mais odioso de todos. Luin cerrou o punho, querendo matar esse bastardo, mas foi interrompido por um estrondo gigante. Todos se viraram para olhar para a montanha e viram Qingyu saindo da fumaça com um rosto sombrio, um traço de sangue escorrendo pelo canto da boca. Isso imediatamente mergulhou todos no abismo do desespero, mesmo o ataque total de Melder não poderia matá-lo. Qingyu limpou o sangue da boca e olhou para ele. Embora seu sorriso ainda estivesse presente, seus olhos estavam gelados. Ótimo! Ele estava disposto a sacrificar os resultados do seu teste para lidar comigo, o que não foi uma má tentativa. Pena que essa foi a única chance. Um mero Melder pensou em me matar. Continue sonhando. Vou matar cada um de vocês hoje. Uma tremenda pressão envolveu os estudantes quando Qingyu atacou com sua vara, matando vários deles em um instante. No entanto, Gerlaine gritou, ele está ferido. Ataque agora, ainda temos uma chance. Yangang, Munor e os outros Melders selados atacaram Qingyu na primeira oportunidade, mas ele apenas riu deles, ainda tentando vencer. Vou fazer você chorar. A terra foi derrubada com um único aceno de mão, revelando 3 figuras capturadas que congelaram todos os presentes. Zhang Jintian e Bai Shui tiveram as reações mais fortes, Wang Yu, Tongzhan, Liu Shaoji. Luin ficou surpreso. Estes foram os últimos 3 dos 7 sábios da China, e Wang Yu foi até um dos 3 altos sábios. Como eles acabaram aqui com Liu Shaoji capturado? O sorriso de Qingyu tornou-se cruel quando ele olhou para Luin, um verme como você se atreveu a me dar condições. Você realmente achou que minha sugestão de 10 dias era permitir que você reunisse todo esse lixo? Foi só para capturar esses 3. Qualquer um que ousar me ameaçar deve morrer. Mas antes disso, farei com que você experimente o verdadeiro sofrimento. Não são apenas esses 3, Sua Pequim, Jinlin, Hubei e tudo o mais serão esmagados sob os cascos de uma horda de feras. Sim, fui eu quem iniciou a evolução deste planeta, e daí? O que você pode fazer comigo? Chega, é hora de você se arrepender. Ele acenou com a mão mais uma vez e um vento forte soprou e cortou as 3 cabeças. Bai Shui imediatamente ficou mortalmente pálido, enquanto o olhar de Zhang Jintian se aguçou quando ele segurou sua espada com força e correu para frente. Qingyu zombou e apontou um dedo para frente, cabelos pretos e brancos balançando ao vento. Não ficou claro como, mas o peito do Bladizage foi perfurado e ele foi enviado voando para longe. Qingyu começou imediatamente a atacar os outros estudantes como um lobo entre uma matilha de ovelhas, cobrindo o chão com sangue. Os olhos de Bai Shui eram vermelhos e ela deu um tapa na direção dele, mas aquele dedo gentilmente corta seu gelo antes de agarrar seu cabelo e respirar fundo. Que cheiroso! Você é minha agora, mulher. Luin apareceu novamente neste momento, com uma garra esquibiste na mão esquerda e uma palma cósmica na direita. Ambos foram libertações juntos, chocando Qingyu.
Havia poucas pessoas que ele levava a sério neste planeta, mas Luin era uma delas. É certo que ele apenas neste momento é um adversário um pouco mais sério que o resto. Bai Shui foi lançado voando mais uma vez, enquanto Qin Gyu cortou a garra da fera celestial e contra-atacou a palma cósmica com o dedo. Todas as 3 estrelas explodiram, mas foram dominadas pelo único ataque. A mão direita de Luin foi até perfurada e ele foi jogado para trás, deixando-o em um estado miserável. Esta era uma terrível aberração da natureza que parecia impossível de derrotar. Yang Gang cuspiu um bocado de sangue, espancado e atordoado como o que acabou de ver. Este era o poder do clã Day Night, o de monstros aterrorizantes que superavam todos os outros. Tedioso. Originalmente, eu queria jogar um pouco mais, mas esqueci. Vou pegá-los e terminar as coisas aqui, disse Qin Gyu com indiferença antes de olhar para os estudantes capturados. Ao lado deles estavam os corpos caídos de Gerlaine e Balaror. Não estava claro se eles estavam vivos ou mortos. Um homem bonito com um rosto gentil estava onde eles estavam antes. Ainda segurando a mão direita ferida que pingava sangue, a expressão de Luin se distorceu ao ver o homem. Liu Shaoji. Fim do capítulo. Capítulo 58, Revanche. Você está vivo? Zhang Jintian e Bai Shui parecem com descrição semelhante. Liu Shaoji prometeu e curvou-se respeitosamente para Qin Gyu. Mestre, tenho todos os 72 alunos capturados, isso deve ser suficiente. Qin Gyu acenou com a cabeça e olhou para o céu com fria arrogância. Seu julgamento terminou. Deixe-me ir se quiser salvar essas vidas. Shaoji, por quê? Bai Shui falou à distância. Liu Shaoji convidou mais uma vez. A terra é muito pequena, minha querida. Estou indo para os céus. Você nos traiu. E quer você, Tongzhan? Eles estão realmente mortos. Aqueles que não apreciam um mundo maior não merecem simpatia. Ele olhou para ela gentilmente, mas você deveria vir para os céus com seu dom inato. Desista deste planeta, alguém com o seu talento não deveria ter seu futuro restringido assim. Um enfurecido Zhang Jintian mordeu os lábios para se controlar, enquanto Luin olhava a cena com frieza. Mesmo a dor que Qin Gyu trouxe a este planeta e o mesmo não poderia ser comparado ao que Liu Shaoji havia feito. Uma cidade com incontáveis sobreviventes foi incendiada no início do apocalipse, entre eles ele próprio. Ele ainda carregava no corpo as cicatrizes daquele dia doloroso e sabia que nunca esqueceria aquela experiência. Ele pensou que seria difícil executar sua vingança, mas agora Liu Shaoji estava vivo e em sua frente. Qin Gyu ainda estava esperando uma resposta dos céus, enquanto Liu Shaoji enfrentava Bai Shui. Luin fechou os olhos e formou o molde na mão direita, esmagando os cristais estelares e permitindo que absorvesse a energia rapidamente. Esta era sua única chance e ele esperava ter uma sorte certa. Reticências. Dentro da espaçonave gigante fora da Terra, Sigmund suspirou. Acabou. O julgamento é um fracasso. Ninguém refutou. Qin Gyu tinha um poder incomparável em seu nível e era praticamente invencível. Tori repreendeu. Se aquela garota da família Mavis tinha ido, ela poderia ter sido páreo para Qin Gyu. Shalosh zombou. A família Mavis não é o grande império YU. E daí se eles derrotaram Qin Gyu? Essa glória seria nossa. Não houve desacordo. Sigmund virou-se para Mira. Lady Mira, sinto muito que você tenha visto tal fracasso. Falha. Os olhos de Mira brilharam com um leve vermelho enquanto ela olhava para a tela com um sorriso. Acabou. Sigmund acenou com a cabeça desamparadamente. Desculpas. Ela continuou a sorrir. Espere um pouco, a situação ainda pode ter mudado. Um teste serve para ver como os treinandos encontram uma saída para as dificuldades, não é? Tori Alna tinha uma expressão de dor. Qin Gyu vem do clã Day Night. Mesmo que sua própria família tenha emitido um mandado de prisão, seu poder supera em muito o de seus contemporâneos. Esqueça os sentinelas, ele é praticamente incomparável na Terra.
Até Mira parecia oprimida pela menção da família Dainite. Como você planeja lidar com ele? Sigmund respondeu, o clã Dainite deseja que ele seja capturado vivo, se possível. Mesmo morto, todo o seu cadáver deve ser enviado de volta junto com a Pedra da Herança. Mira acenou com a cabeça, isso significa que não é uma questão de ele estar vivo ou morto. Todos ficaram em silêncio enquanto consideravam se deveriam matá-lo. Ele havia planejado trocar as vidas de 72 estudantes por uma chance de fuga, mas era impossível para qualquer número de estudantes superar a ordem do clã Dainite. Espere um pouco mais. As regras do Conselho da Juventude estabelecem que enquanto houver participantes no julgamento que não tenham perdido a determinação, o julgamento não pode ser considerado concluído. Veja só, alguém ainda está dando o melhor de si. Mira continuou olhando para a tela que mostrava Lúin esmagando mais cristais estelares. Liu Shaoge. Zhang Jintian gritou e atacou com sua lâmina, boca e roupas manchadas de vermelho. Você não está morto. Liu Shaoge ficou surpreso, mas gentilmente levantou a mão e um raio de luz foi lançado em direção ao Bladzag. Este ataque quebrou o ataque sem esforço e continuou em direção ao próprio Zhang Jintian, mas Bai Shui apareceu na frente dele e bloqueou-o com grossas paredes de gelo. Mesmo assim, os dois altos sábios foram empurrados para uma retirada. Gerlaine e Balaror acordaram com a intenção de retaliar, mas pararam ao ver o ataque de Liu Shaoge. Este nativo era claramente muito poderoso. Não machuque muito aquela mulher, disse Qingyu friamente enquanto examinava a cena. Liu Shaoge respondeu com uma reverência e um grunhido, depois olhou para Zhang Jintian e Bai Shui com indiferença. Os chamados 7 sábios não passam de uma piada. Capturei Wang Yu e Tong Zhan porque eles eram muito fracos. Zhang Jintian, você pode ser meu par se recuperar completamente, mas como está agora, você é patético. Nenhum de vocês jamais conseguiu compreender meu verdadeiro poder. Zhang Jintian cuspiu um bocado de sangue, agora fraco demais para segurar sua lâmina. Bai Shui olhou para Liu Shaoge com um olhar gelado, os olhos vermelhos profundos. Não muito longe, Lúin estava ficando frustrado. O primeiro lançamento caiu em Black Hole Disassembly e, apesar de uma nova tentativa imediata, ele pousou em Gift Copy. Vendo os rostos exultantes de Qingyu e Liu Shaoge depois que o Radiance derrotou os dois altos sábios, ele respirou fundo e esmagou mais cristais. Desta vez, a matriz parou de girar e as superfícies desapareceram até restar apenas a face de 4 pontas. Foi esse. Lúin imediatamente entrou no domínio Time Stop, tirando com entusiasmo todos os cristais estelares que havia deixado em seu anel cósmico e jogando-os na contagem regressiva. O número saltou de 259,2 mil para 436,8 mil. Usar toda a sua riqueza lhe rendeu mais 2 dias neste espaço. Ele imediatamente começou a tratar seu corpo ferido, enquanto pegava seu mapa estelar e começava a estudar. Ele teve 5 dias para terminar a 4ª estrela. Quão forte isso seria? Seria capaz de enfrentar Qingyu? Ele só poderia testar essa conjectura em batalha. Os 5 dias no quarto cinzento pareceram intermináveis, sem som nem visão naquela solidão sem limites. A mão de Lúin se recuperou dramaticamente no 3º dia, e a 4ª estrela de sua arte cósmica ficou mais definida. No final do 4º, estava totalmente formado. Quando o 5º dia terminou e a contagem regressiva chegou a 0, a cena diante dele mudou mais uma vez enquanto ele retornava ao mundo exterior, no exato momento em que havia partido. Qingyu ainda olhava para o céu com arrogância, enquanto o calmo Liu Shaoge parecia tão vaidoso quanto antes. Bai Shui e os outros ainda estavam impotentes para agir de acordo com seu ódio, e havia estudantes feridos espalhados pelo chão. Você não vai me responder. Você está tentando me deixar aqui para morrer? Qingyu gritou, seu corpo desaparecendo e reaparecendo na frente dos estudantes capturados. Ele agarrou os longos cabelos ruivos de Wu Xiaoling e zombou, ela vai morrer comigo.
Wu Xiaoling ficou enfurecido e uma força esmagadora começou a girar em torno dela quando ela começou a quebrar seu selo, mas Qingyu comentou friamente, tentando quebrar seu selo. Considere isso com cuidado, um Melder que falhou em um teste de nível sentinela. Você acha que algum dia teria permissão para entrar na Academia de Combate Astral? Wu Xiaoling empalideceu com essas palavras. Ela já os tinha ouvido muitas vezes de Qingyu, e essa era a principal razão pela qual ela estava disposta a permanecer em cativeiro. Um grande Melder que também tinha um dom inato não poderia falhar em uma mera missão experimental do Sentinela. Ela não seria nada além de lixo aos olhos da Academia de Combate Astral. Não foram só eles, nenhuma das academias superiores do universo aceitaria tal aluno. Quebrar seu selo aqui seria a maior mancha em seu histórico. Ela fechou os olhos e restringiu sua energia estelar novamente. Ela não quebraria seu selo mesmo se morresse. Fora da Terra, Sigmund ficou mais ansioso. Lady Mira, não podemos esperar mais. Wu Xiaoling não deve morrer. Torialna e Shalosh também estavam focados na tela. Se Wu Xiaoling morresse na Terra durante este julgamento, a ira da família Wu abalaria o grande Império YU, todos os envolvidos estariam sem sorte. Porém, Mira nem percebeu, os descendentes de famílias aleatórias no Outerverse não mereciam sua atenção. Ela ainda estava focada em Luin, tendo percebido algo estranho quando ele mudou de repente. Sua mão ferida sarou tão rapidamente. Isso foi um dom inato. Ou foi isso que morreu? Todos os observadores viram o dom inato de Luin, mas não pensaram muito nisso. Os presentes podiam ser parecidos com qualquer coisa e só mereciam atenção se fossem extraordinários. Lady Mira. Sigmund continuou, mas Mira secreta o queixo e designado para a tela. Todos se viraram para olhar, apenas para ficarem surpresos com o que viram. No campo de batalha, Qingyu de repente estava a 10 metros de distância de Xiaoling, tendo acabado de ser repelido. Ele olhou para Luin com incredulidade, uma emoção compartilhada por todos os demais, como ele estava distante. Parece que você se esqueceu de mim, afirmou Luin na frente de Wu Xiaoling, retraindo a mão. Gerlaine engasgou com a saliva, enquanto Geraldine ficou mais uma vez chocada com o jovem que destruíra seus preconceitos repetidas vezes. Qingyu eclipsou todos os alunos momentos atrás, mas Luin agora poderia forçá-lo a recuar. Fim do capítulo. Capítulo 59, Luin vs Qingyu. Mesmo estando gravemente ferido, Zhang Jintian transmitiu. Bai Shui olhou para Luin com expectativa, ela nunca se sentiu tão desamparada antes também. Qingyu bufou, você está escondendo sua verdadeira força. Luin esticou os ombros, na verdade não. Algumas pessoas simplesmente explodem em potencial quando são obrigadas a perder o juízo. E daí se você estourar? Você é apenas um verme. Qingyu mencionou o dedo para Luin, o mesmo que derrotou Zhang Jintian, Yangang, Munor, os outros estudantes e até mesmo a palma cósmica mais antiga de Luin. Um apreensivo Luin aprecia a própria mão, 4 estrelas girando dentro enquanto ele atacava. Cortejando a morte, Qingyu falou, o clã Day Knight era invencível entre outros do mesmo nível. Bang, 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 bang. 4 explosões soaram em rápidas sequências. Qingyu nem se importou com os 3 primeiros, mas uma pressão terrível desceu sobre ele com o 4º que finalmente dobrou seu dedo. Uma palma pousou em seu peito ao mesmo tempo, jogando-o para trás impiedosamente. Ventos semelhantes a tornados esmagaram a terra, deixando todos surdos por um momento enquanto suas visões ficavam turvas com fumaça e poeira. Quando tudo se acalmou, eles ficaram chocados ao ver que Qingyu havia sido derrotado. Luin estava ofegante, a palma da mão direita latejava enquanto o sangue escorria pela pele ferida. Em frente a ele, um Qingyu pálido cerrou os dentes com a dor do dedo esmagado, estremecendo de raiva. Que técnica de batalha foi essa? Uma técnica para matar você. Luin grunhiu, usando o Roving Step enquanto avançava novamente.
Sua palma foi levantada para um golpe mortal. Os outros não entenderam o terror de alguém resistir à palma cósmica, embora soubessem que esse oponente poderia retornar um dia e trazer grandes problemas. Maggot, você vai mostrar o poder do Day Knight. Kinguil rosnou, e a inteira zumbiu quando Luin foi montanha chamada a recuar, deixando uma dúzia de pegadas abaixo. Ele mal falou a cabeça a tempo de ver Kinguil saindo correndo da manhã. Você acha que só tenho uma técnica de batalha? Meu clã pode não ter muito, mas é a única coisa que não nos falta. Apoiando o impulso de vomitar sangue, Luin realizou um novo ataque de garra com a forma 7ª de garra esquibiste. Aterrou mais uma vez quando uma terrível onda de choque atingiu o solo, perfurando a rocha da montanha. Vendo a batalha através do véu de fumaça, todos chocados, os sentinelas poderiam realmente lutar nesse nível. Reticências. Fora da terra, Sigmund e o resto ficaram igualmente surpresos. Como essa pessoa se tornou tão forte? Essa é uma Esquibiste Claw, parece uma forma 7ª. Isso não é uma técnica de batalha da Academia YU. O verdadeiro poder está naquele golpe que resistiu ao dedo de Kinguil. Essa foi sua maior técnica de batalha, mas perdida. Essa pessoa não é simples, devemos investigar mais. Enquanto todos postavam suas próprias opiniões, os olhos de Mira brilhavam enquanto ela observava Luin. Todos estavam focados em sua técnica de batalha, mas ela estava olhando para sua mão totalmente recuperada. Obviamente havia um buraco do tamanho de um dedo antes, mas ele havia desaparecido misteriosamente. Reticências. Choque após choque pareceu explodir nos corações do público, deixando muitos pálidos. As duas figuras recuaram simultaneamente após outra explosão, com Kinguil ofegante enquanto olhava para Luin. As mãos de Luin estavam tremendo. Ele havia se curado de seus ferimentos, recuperado sua resistência e até descansado durante seus 5 dias no domínio Time Stop, mas ainda estava pressionado para se igualar a Kinguil. Nem mesmo a palma cósmica de 4 estrelas parecia ser capaz de causar ferimentos graves. Este homem realmente fez jus à reputação de explorador e membro do clã Day Knight. Mesmo um Melder provavelmente não seria capaz de resistir ao ataque total apenas com o corpo físico. Eu cuidarei dele, mestre. Liu Shaoji afirmou de repente, saltando para frente com a luz florescendo na palma da mão. Zhang Jintian rugiu de raiva, mas Luin mal olhou enquanto levantava a mão esquerda. Um uivo bestial soou quando a garra da besta celeste esmagou a luz, jogando o homem no chão. Lixo, você acha que pode interferir nas minhas batalhas? Kinguil latiu. Liu Shaoji cuspiu sangue e respondeu fracamente, desculpe, mestre. Luin ficou bastante surpreso. Ele pretendia matar Liu Shaoji com aquele ataque, mas o homem não apenas sobreviveu, ele ainda conseguia falar. Ele era claramente muito mais forte do que se acreditava. Nunca sonhei que este planeta atrasado pudesse abrigar alguém como você, que exerce tanto poder como um sentinela. Kinguil exclamou, mesmo no Innerverse, você seria considerado excelente. Luin cerrou os punhos, não preciso da sua aprovação. Kinguil sorriu, eu vi muitos gênios caírem e muitas potências morrerem antes do meu clã Day Knight. Você também não conseguirá escapar e não conte com o resgate do grande Império YU. Cada julgamento é supervisionado pelo Conselho da Juventude, portanto, a menos que cada um de vocês perca a determinação e faça com que o julgamento fracasse, ninguém interferirá e o julgamento continuará. Eu vou massacrar você antes que isso aconteça. A energia estelar caótica flutuou sobre seu corpo, mas em vez de ser liberada, envolveu-o e torceu-se em suas pernas para fazer parecer que ele estava pisando nas nuvens. Morrer. Foi a única palavra que as pessoas ouviram quando seu corpo desapareceu de repente, apenas para reaparecer na frente de Luin com o dedo indicador esticado para atacar. Esta foi uma técnica de extrema velocidade do Day Knight Clan, tão poderosa que nem mesmo Yangang conseguiu perceber os movimentos de Kinguil. O homem estava tentando derrubar Luin com um único golpe, mas Luin, ainda ofegante, ativou a arte cósmica mais uma vez.
Ele conseguia distinguir cada movimento do dedo que se aproximava. Embora o alcance da arte cósmica fosse bastante pequeno, essa distância era dimensionada para as estrelas. Assim como quando Haas, Munor e os outros atacaram com a garra esquibiste, Luin pôde perceber todas as mudanças no ataque de Qingyu. Analisando cuidadosamente o ataque que se aproximava, ele se moveu para baixo e para o lado, contra-atacando com uma palma cósmica que continha até a última gota de sua raiva. Qingyu foi completamente pego de surpresa. Ele nunca esperou que Luin fosse capaz de desviar do dedo, muito menos contra-atacar. Sua confiança absoluta em sua técnica de footwork foi destruída, mas ele não teve tempo de reagir. Mais importante ainda, Luin garantiu que sua palma cósmica atingisse exatamente o mesmo ponto onde o Melder não selado havia atingido anteriormente. Já ferido desde o início, esta foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo. Um corpo mutilado caiu no chão, formando uma cratera em forma de cone enquanto as rochas se despedaçavam com tremendas explosões. A lava queimou o ar, abafando todos os sons. Para os espectadores, Qingyu piscou antes de ser imediatamente jogado no chão por Luin. Parecia terrivelmente simples, mas só o vencedor sabia o quão perigoso aquele momento tinha sido. Qualquer um em seu lugar, mesmo um Wu Xiaoling não selado, teria sido incapaz de evitar esse ataque. Somente alguém como Lulu com sua própria técnica de velocidade poderia evitá-lo. Embora Luin não tivesse técnicas de velocidade comparáveis, sua arte cósmica era o contra-ataque de todas elas. Os olhos de Liu Shaoji brilharam quando ele olhou para o chão. Os outros seguiram seu olhar, olhando para a figura enterrada bem abaixo. Ele não estava morto. Luin ficou ao lado do poço, ofegando no calor semelhante a uma fornalha criado pela lava. Qingyu trouxe esse momento para si com seu descuido. Ele estava tão confiante de que Luin não seria capaz de se esquivar do último ataque com os dedos que não havia considerado ou preparado para qualquer tipo de contra-ataque. O único arrependimento foi que ele não conseguiu aprender a técnica de velocidade extrema, mesmo depois de estudá-la com sua arte cósmica. Todas as técnicas do Day Night Clan tinham um aspecto único que refletia o nome do próprio clã, dia e noite. Se não se conseguisse captar o ritmo, até mesmo ver cada mudança e desenvolvimento da técnica seria inútil. Ele inicialmente pensou que poderia usar a arte cósmica para aprender todas as técnicas de batalha do universo, mas agora percebeu que isso era impossível. Algumas técnicas exigiam condições especiais para serem adquiridas e aprendidas. Rachadura. A superfície do poço cônico rachou e cedeu, e Qingyu lentamente se levantou do chão com uma das mãos e olhou para Luin com os olhos vermelhos. Seu verme, você realmente me irritou agora. Luin franziu a testa, sabendo muito bem o quão precária esta situação se tornaria. Este homem era digno de seu status de alguém que alcançou o reino do explorador. Mesmo quando ele foi incapaz de se manifestar toda a sua força, seu corpo era extremamente resistente e ele sofreu um ataque com força total de um Melder não selado em cima do ataque de Luin. Qingyu também estava mostrando uma taxa de recuperação assustadora, e Luin sabia que perderia se as coisas continuassem. Você não vencerá, não importa o método que escolher, verme. Desistir. Qingyu rosnou e atacou, mas a expressão de Luin mudou repentinamente quando ele se reuniu para uma multidão de estudantes que assistia de baixo. Qingyu tossiu um pouco de sangue, mas se forçou a aguentar e angustiou, não há escapatória. A corrida louca de Luin assustou muitos estudantes e fez com que fugissem. Um deles é curioso, esse bastardo quer nos arrastar com ele. Rápido, fuja, e não seja pego. Todos os alunos saíram correndo, mas Luin não se importou com a maioria deles. Ele tinha um único alvo que perseguia, Munor, um Melder selado. O que você está fazendo? Toda a cor desapareceu do rosto de Munor. Fim do capítulo. Capítulo 60, Rei Noturno. Luin usou Rovin Step para avançar direto para o lado de Munor, acertando-o no estômago.
Já ferido anteriormente por Qingyu, o jovem não conseguiu se esquivar e acabou ofegando, dando a Luin a oportunidade de enfiar uma pílula na boca. Vamos! Seu idiota! O que você acabou de mim, querido? Munor bastante alarmado. Explosão de energia. Luin disse enquanto escapava, sem olhar para trás por um momento. Seu filho da puta! Seu infeliz! A expressão de Munor distorceu-se num instante, ele sabia exatamente para que servisse o Power Burst. Embora isso lhe permitisse explodir com o poder como um Melder, destruiria qualquer sentinela. Ele sentiu uma terrível explosão de energia estelar seu quebrar selo e também viu Qingyu correndo direto para ele. Sua mão estendeu-se quase automaticamente na garra da besta celeste. Embora ele só pudesse usar a 7ª forma como sentinela, ele poderia ir até a 10ª como Melder. As íris de Qingyu encolheram quando ele viu a 10ª forma da garra Esquiblist, mas era tarde demais para escapar. O ataque teve um raio de 100 metros, então o esmagou na rocha mais uma vez. Você vai pagar por isso. Munor falou enquanto era transportado para longe. Luin não se incomodava com esse novo inimigo. Diante de um explorador maltratado, ele teve que atacar enquanto o ferro estava quente. Ele atirou em direção à superfície abaixo da palma da mão, 5 golpes consecutivos da palma cósmica focando nas lesões anteriores enquanto levavam Qingyu cada vez mais fundo na montanha. A montanha inteira acabou sendo dividida em duas quando ele ficou sem energia estelar, mas ele ainda tinha o Shockwave Palm e o Spacer Ender Palm para usar. Mais ataques choveram sobre Qingyu sem pausa, cada um enviando outro jorro de sangue da boca aberta de Qingyu. Vendo a sede de sangue nos olhos de Luin, Qingyu cerrou os dentes e concentrou-se entre os golpes. Minhas feridas são muito pesadas para mostrar meu dom inata. Pare, você não pode me matar. Sou um rei da noite desperto. Vá para o inferno. Luin estendeu a palma da mão direita, concentrando toda a sua energia em uma última palma cósmica. No entanto, o golpe foi a apenas 1 centímetro de acertar quando alguém agarrou seu pulso. Um homem de meia idade apareceu do nada com uma expressão chocada no rosto. O que você acabou de dizer? Qingyu cuspiu sangue enquanto um enorme sorriso se espalhava por seu rosto. Um Night King. Eu sou um rei da noite. As pupilas do homem de meia idade se contraíram instantaneamente e ele olhou para o cabelo de Qingyu. Com certeza, em meio ao preto e branco havia uma mecha discreta de cabelo cor de cinza. Seu rosto empalideceu quando ele jogou Luin para o lado, recuperando rapidamente uma poção de seu anel cósmico e dando a Qingyu. Uma expressão nervosa assolou seu rosto na expectativa de algo terrível. Tori e Shalosh também apareceram na beira do poço, mostrando olhares semelhantes de choque ao ver aquele tufo de cinzas. Esse foi o sinal de um Night King, a realeza do Day Night Clan. Cada Night King era uma calamidade viva no universo. O status de Qingyu após despertar como Night King era incomparável ao seu status anterior como um membro comum do Day Night Clan. Ele agora ocupava uma das posições mais supremas dentro do clã Day Night, agora intocável não apenas no grande Império YU, mas em toda a trama Frostwave. Os olhos de Luin se estreitaram e ele pegou uma poção de cura e a consumiu. Seu corpo inteiro estava tão esgotado que até sua pele estava rachada. O ataque que acabara de receber foi mais do que seu corpo poderia suportar. Ele estava planejando matar Qingyu e recuperar seu modelo de formato para uso pessoal, mas contra todas as expectativas, o grande Império YU interveio. Rei da Noite, este título o chocou, trazendo sua mente a tentativa de usar a antiga pedra de herança do clã Day Night. Ele tinha visto esse título no nível mais alto da laje de pedra, o Lorde Rei da Noite. No alto do céu, uma enorme espaçonave apareceu e bloqueou a luz do sol. Atenção, todos os alunos, o teste terminou. Repito, o julgamento terminou. Os resultados deste teste serão anunciados em suas academias. Os estudantes suspiraram de alívio, o julgamento finalmente terminou, até mesmo Veron, Ed, Raz e os outros. Embora este não tenha sido o primeiro julgamento do qual participaram, foi de longe o mais assustador.
Eles pensaram que seriam incomparáveis neste planeta, mas na verdade foram sequestrados. Pior ainda, foram transformados em reféns e deixados impossibilitados de participar de qualquer outra forma. No final, até Melder se envolveu. Isso simplesmente não terminou como um teste do Sentinel. Liu Shaoji libertou todos os estudantes capturados. Agora que o despertar de Qingyu foi revelado, eles eram inúteis para ele. Embora pudessem ter sido de grande utilidade para Luin e os outros nas negociações com o grande Império YU, infelizmente foram todos libertados. Geraldine ficou desapontada ao ver que todo o seu trabalho duro foi em vão. Se Luin tivesse conseguido matar Qingyu em sua luta, ele teria sido a única pessoa a completar a missão e definitivamente teria sido um substituto para o Astral 10. Foi realmente uma pena. Wu Xiaoling estava olhando para Luin, ainda surpreso com a batalha anterior. Para ser honesta, ela não era capaz de fazer mais do que Luin havia demonstrado, mesmo que usasse toda a extensão de suas habilidades de Melder. Qingyu provou ter um corpo muito mais forte do que um Melder, e ela, a contragosto, teve que admitir que não era páreo para ele. Luin conseguiu exibir uma força tão impressionante enquanto ainda era um sentinela. Embora a batalha tenha sido vencida com um pouco de sorte, ainda assim foi uma vitória surpreendente. Pena que o status de Qingyu estava muito acima do deste nativo. Os olhos de Bai Shui continham tristeza e ódio sem fim enquanto ela olhava para Liu Shaoji. Embora sofrendo ferimentos terríveis, Zhang Jintian lutou para se levantar, seus olhos nunca deixando Qingyu. Este criminoso planejou o apocalipse da Terra que feriu ou matou inúmeras pessoas, mas agora estava sendo resgatado. Ele não conseguia aceitar essa realidade. Vá para a espaçonave. Nós lhe daremos o melhor tratamento disponível, disse Sigmund. Foi ele quem impediu o golpe final de Luin. Qingyu ainda estava tossindo sangue devido aos ferimentos graves. Os exploradores poderiam viajar sozinhos pelo espaço devido à proteção de sua energia estelar, restrito ao nível de sentinela. As defesas de Qingyu eram insignificantes em comparação com antes. Neste estado enfraquecido, ele sofreu todo o impacto dos ataques de 2 Melders, um deles até consumindo Power Burst. Depois de tudo isso, ele também sofreu com a barragem de Luin. Qingyu cuspiu um pouco de sangue e ergueu a cabeça para sorrir para Luin. Você deve estar tão desapontado que não conseguiu me matar, verme. Ha. O olhar de Luin se aguçou, enquanto Sigmund suspirava para si mesmo. Se fosse apenas um membro normal do The Night Clan, a morte deles não significaria nada. Afinal, foi o clã The Night quem anunciou a situação criminal e o mandado de prisão de Qingyu. No entanto, um Night King era totalmente diferente, eles eram a realeza do clã. Nem mesmo o resto do clã ousou disciplinar um Night King, apenas outros Night Kings poderiam tentar Qingyu. Havia poucos membros no ramo e cada um era considerado um tesouro do clã. Foi realmente lamentável para todos os envolvidos que ele tivesse acordado durante o julgamento na Terra. Se Qingyu fosse morto dentro do grande Império YU, todo o Império seria lavado com sangue e ninguém seria capaz de escapar. Nem mesmo Mira se moveu para impedir que Sigmund interferisse, provando o quão importantes eram os Night Kings. A justiça absoluta não existia em lugar nenhum, e este foi um exemplo perfeito de quão injusto o universo poderia ser. General Sigmund, aquele nativo quase me matou, mate-o imediatamente. Haas gritou enquanto corria em direção a Sigmund. Cala a sua boca. O general deu-lhe um tapa tão forte que ele caiu no chão. Shalosh se moveu na frente de Haas e olhou para o chão antes de olhar para Qingyu. Ele sorriu respeitosamente e perguntou: esses nativos são um incômodo. Você precisa que nos livremos deles para você? Luin, Zhang Jintian e os outros congelaram com essas palavras, olhando feio para Shalosh. Sigmund esperou pela resposta de Qingyu, enquanto a atenção de Tori também foi atraída. Qingyu de repente se tornou a pessoa mais poderosa no momento em que revelou que era um Night King.
Liu Shaoji caminhou silenciosamente atrás de Qingyu, em uma posição respeitosa, mas Qingyu limpou o sangue da boca com o polegar e olhou para a mancha escarlate. Ele levantou a cabeça para olhar para Lu Yin. Não, vou esperar. Voltarei muito em breve e, quando o fizer, este planeta deixará de existir. Todos que estiverem nele morrerão. O rosto de Zhang Jintian ficou gelado e ele cerrou os punhos com força. Ele foi dominado pela tristeza. Qingyu desencadeou o apocalipse que matou consideráveis territórios. Ele matou o próprio Wang Yu e Tongzhan e fez com que hordas de feras atacassem várias partes da China para aumentar ainda mais o número de mortos. Agora ele estava declarando a destruição iminente de todo o planeta. Este era realmente o maior inimigo de todos os terrenos. Ele silenciosamente jurou para si mesmo matar esse homem em vingança se alguma vez surgisse uma oportunidade no futuro. Que magnânimo da sua parte, Shalosh Ryu, como desejar, então. Nós preservaremos este planeta para você. Qingyu ficou completamente indiferente a Shalosh. Afinal, Qingyu também já foi uma potência do nível explorador e era muito mais forte que esse homem. Lu Yin foi o único que ocupou seus pensamentos. Aquele verme conseguiu derrotá-lo. Essa marca prejudicaria o histórico de Qingyu pelo resto de sua vida, a menos que ele pudesse de alguma forma lidar com a situação sozinho. No entanto, este não era o momento. A coisa mais importante agora era devolver a antiga Pedra da Herança aos terrenos ancestrais do clã e tomar seu lugar como um verdadeiro Night King. Vamos! Qingyu disse fracamente, lançando um sorriso maligno para Lu Yin antes de continuar. Voltarei muito em breve, verme, você pode contar com isso. Com isso, um feixe de luz transportou ele e Liu Shaoji diretamente para a nave espacial. Fim do capítulo. É melhor arriscar salvar uma pessoa culpada do que condenar uma pessoa inocente. Tio Voltaire.